Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Olá pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 15/9, com a Conferência da Liga Europa, onde temos o grupo F representado pela equipe do Grande da Suécia, enfrentando a equipe do Molde da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grande, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde da Noruega, ela venceu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, grupo G, temos a equipe do Slavia Praga, da República Tcheca, enfrentando a equipe do Balcani, do Kosovo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Balcani, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Conferência da Liga Europa, grupo H, temos a equipe dos Žalgiris da Lituânia enfrentando a equipe do Basel da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe dos Žalgiris, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela venceu 4 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga Europa, grupo F, temos a equipe do Midtjylland da Dinamarca enfrentando a equipe da Lazio da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Midtjylland, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, Lazio para vencer. Liga Europa, grupo H, temos a equipe do Mônaco da França enfrentando a equipe do Ferencváros da Hungria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, ela venceu todas as suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga Europa, grupo G, temos a equipe do Olympiacos da Grécia enfrentando a equipe do Freiburg da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, ela empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Liga Europa, grupo G, temos a equipe do Karabakh do Azerbaijão enfrentando a equipe do Nantes da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Karabakh, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, fora, Nantes para vencer. Liga Europa, grupo E, temos a equipe do Real Sociedade da Espanha enfrentando a equipe do Omonia do Chipre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Omonia, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Sociedade para vencer. Europa, grupo E, temos a equipe do Tiraspol da Moldávia enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tiraspol, ela venceu 4 e empatou 1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu uma e venceu 4. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Conferência da Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Başakşehir da Turquia enfrentando a equipe do Fiorentina da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu 2 e empatou 3. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Conferência da Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Benfica da Israel enfrentando a equipe do Villarreal da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, Villarreal para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Partizan da Sérvia enfrentando a equipe do Nice da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Conferência da Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Silkeborg da Dinamarca enfrentando a equipe do West Ham da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Silkeborg, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, o West Ham para vencer. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Roma da Itália enfrentando a equipe do HJK da Finlândia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do HJK, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Real Betis da Espanha enfrentando a equipe do Ludogorets da Bulgária. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela venceu todas as suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Betis para vencer. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Boulder Green da Noruega enfrentando a equipe do Zurich da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boulder Green, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zurich, ela perdeu 4 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe do União Berlim da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto, casa, Braga para vencer. Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia enfrentando a equipe do Larnaca do Chipre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Kiev, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Larnaca, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2.
Melhor opção para esse confronto: casa, Dinamo de Kiev para vencer. Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Rennes, da França, enfrentando a equipe do Fenerbahçe, da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela venceu 4 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Copa do Brasil, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Fluminense. O último jogo entre essas duas equipes não passou de um empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: empate, casa. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Mônaco versus Verecravos, casa, Mônaco para vencer. Midtjylland versus Lazio, fora, Lazio para vencer. Real Sociedade versus Omni, casa, Real Sociedade para vencer. Real Betis versus Ludogorets, casa, Real Betis para vencer. Braga versus União Berlim, casa, Braga para vencer. Dinamo de Kiev versus Larnaca, casa, Dinamo de Kiev para vencer.